Eduardo Almeida. Vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que edifica, palavra que ensina, palavra que levanta e palavra que nos mantém e nos coloca de pé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, abençoa esta live em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta plataforma do Insta. Em nome de Jesus, nos dá graça, nos dá força para continuar a leitura da Tua Palavra. Meus irmãos, nós estamos lendo de uma forma bem tranquila, amém? Nós já lemos a Bíblia em 100 dias para a honra e glória do Senhor. Eu li 2 vezes a Bíblia, e as 2 foram em 100 dias. Uma em 100 dias, lendo a Bíblia em 100 dias, aí depois foi o ano passado. Eu li a Bíblia em 100 dias. Está até no meu canal, no nosso canal, Pastor Eduardo Almeida. Está lá, todos os dias nós gravamos a leitura da Bíblia. Está lá no meu canal, tem uns vídeos legais lá também, vídeos curtos para evangelizar, para divulgar a palavra. Se inscreva no meu canal, me ajude, nos ajude, Pastor Eduardo Almeida. Deixe seu like lá, compartilhe, nos ajude a ganhar almas para Jesus através das redes sociais. Ok? Gênesis capítulo, lemos, o último capítulo foi Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo de número 13. Amém? Capítulo 12 foi quando Deus chama Abraão. Abraão ainda não, né? Porque Deus mudou o nome de Deus. Quando ele chamava Abrão. Depois Deus vai mudar o seu nome para Abraão. E Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Pai de multidão. Então, como Deus não trabalha com pessoas exaltadas, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos lá. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e sua mulher, e tudo o que tinha com ele Ló, que no 12 ele desce ao Egito, ok? E ia Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, né? Sem dizer que os dois eram parentes, Abrão e Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então Deus faz uma promessa a Abraão: e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra. Olha só, levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. A ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eu vou repetir: e edificou ali um altar ao Senhor. Nós podemos ver que tenda, né? Ela representa hoje para nós, numa lição, tenda representa que nós não somos daqui, que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui provisoriamente, porque a nossa cidade está no céu. E altar aponta para a nossa vida espiritual. Então, no capítulo 13, alguns pontos aqui me chamam a atenção. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, versículo 3, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio, então quer dizer, ele já tinha passado lá, e fez as suas jornadas do sul até Betel. Betel significa a casa de Deus. Até o lugar onde ao princípio estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Então ele já esteve ali entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Então ele já tinha feito um altar ali. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha só que lindo. Eu até coloquei aqui: precisamos voltar a orar como antes. Não, eu vou repetir isso aqui, precisamos orar, voltar como antes. Precisamos buscar como antes. Precisamos jejuar como antes. Precisamos ler como antes. Precisamos se humilhar como antes. Por que como antes? Porque antes ele já tinha armado o seu altar ali. Olha que interessante. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Então ele já tinha feito um altar ali entre Betel e Ai, e ele volta ali entre Betel e Ai, onde ele tinha armado uma tenda e o altar, e ele volta e invoca o nome do Senhor. Então fica aqui a lição: precisamos voltar a orar como antes. Gênesis 13, 3, você pode fazer essa comparação. A própria Bíblia fala que ele voltou ali entre Betel e Ai e invocou o nome do Senhor, porque ali ele havia feito um altar já. Amém? E também é interessante que houve uma grande contenda entre os pastores de Abrão ainda, né, e de Ló, porque a terra tinha ficado pequena para eles, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. E Abraão, olha que interessante, meus irmãos, que lição que nos dá. Ele falou: não, nós não vamos discutir, nós não vamos brigar, não, porque nós somos parentes, porque nós somos irmãos. Escolhe para onde você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a humildade de Abraão, meus irmãos. E a promessa estava sobre ele, mas ele deu essa opção para Ló escolher a terra, o lugar que ele queria ir. E Ló escolheu o quê? Nós podemos ver. Ele foi pela aparência. Escolheu ali, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então ele via a campina
do Jordão, que era toda bem regada, mas Deus via os pecadores ali de Sodoma e Gomorra. Olha para você ver naquela região. Então ele foi pela aparência. Então nós temos que tomar cuidado com a aparência. Então ele escolheu aquela região ali, bem regada, de Sodoma, de Gomorra, mas ele não sabia que os homens eram pecadores, grandes pecadores diante de Deus. Nós podemos ver que depois Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra. Então nós não podemos ser guiados pela aparência, que nem Ló foi. Ele viu ali um jardim bem regado, bonito, não é isso? Olha aqui, ó, que era toda bem regada aquela região, aquela campina, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era comum o jardim do Senhor como a terra do Egito. E era como o jardim do Senhor, era bonito o lugar. Mas, então, nós não andamos por vista, pelo que vemos, nós andamos por fé. E aqui nós podemos ver essa diferença entre Abrão e Ló. Ló foi guiado pela aparência, pelo que ele viu. Um jardim bonito, Sodoma, um lugar bonito, mas Abrão não, amado. Abrão estava sendo guiado pela fé. Por isso que ele é nosso pai na fé. Então, fica a mensagem aqui. Precisamos ser guiados não pelo que vemos. Paulo vai dizer, né? Não pelo que vemos, mas pela fé, amado. Mas pela fé. Então, e depois, olha que interessante. Quando se separam, quando Ló se separa de Abrão, e Ló significa véu. Olha que interessante. Eu fui buscar aqui. Ló, você pode, se você tiver um dicionário aí, né, de etimologia de nomes, significado de nomes, Ló significa véu ou cobertura. Então parece, né, fazendo uma conjectura, uma lição espiritual, Abraão estava levando aquilo que o impedia de enxergar coisas futuras. Ó, às vezes Ló tem que se apartar, tem que se separar. Uzias tem que morrer para termos experiências mais profundas com o Senhor. Então, olha que lindo. Por que eu falo isso? Porque depois que Ló se separa de Abrão, é claro que Deus já tinha falado com Abrão. Isso daí está bem claro no capítulo 12. Ok? Deus pediu para ele sair da terra, da parentela. Mas no capítulo 13 parece de uma forma mais especial. Aqui, ó. Deus fala para ele. E disse o Senhor quando eles se apartaram. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Ó, depois que Ló se apartou dele. Então, depois que Ló se apartou dele, Deus fala com Abrão. Ó, de uma maneira mais forte. Interessante. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Então, às vezes, amados, é necessário Ló se apartar para que Deus venha nos revelar, para que venhamos ter visões de Deus, experiências mais profundas. Então, fica a lição, eu vou repetir. Às vezes, Ló tem que se apartar, se separar. Uzias tem que morrer. Lembra de Isaías, quando Uzias morreu, o rei? Para termos experiências mais profundas com Deus. Então, às vezes, Ló tem que se apartar para termos experiências mais profundas com Deus. É necessário nós tirarmos do nosso caminho aquilo que nos impede de ter visões futuras. Ó, porque também nós podemos ver no 15, ó, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Então, quando Abrão ele se separa, ele se aparta de Ló, Deus fala com ele na palavra e depois Deus fala com ele em visão. Então, às vezes, Ló tem que se apartar para termos experiências mais profundas com Deus. Arabai, decanta, arabaçu. Amém? Então, fica aí. Nós lemos Gênesis capítulo 13. Então, hoje é dia 4. Hoje é dia 4. Dia 4 do 10.
ok? De 2022 nós lemos Gênesis 13. Que lindo, hein? E fizemos alguns comentários, alguns pontos que eu creio que será importante, é importante para nós. Amém? E também no capítulo 13 tem vários pontos importantes aqui. Nós podemos ver. Deixa eu aumentar o fundo. Olha aqui, ó. Tem vários pontos interessantes aqui. É verdade. É interessante também que Ló, a gente pode ver que quase, trouxe problemas, perdeu a esposa, o lugar, o ambiente que ele estava. Ele estava preparado, mas a família, sua esposa não estava. Então Ló aqui, ele escolheu a Campina do Jordão, ali perto de Sodoma. Então, cuidado com as suas escolhas. Nós temos que tomar cuidado com as escolhas. Amém? Não vamos andar pelo que vemos, pela vista, mas vamos orar e pedir a direção do Senhor. Amém? Siga a visão de Deus. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a Campina do Jordão. Ele viu, ele achou bonito, ele falou: é aqui que eu vou habitar. É aqui, nossa, que lindo, que bonito, que bonita. É com ele, é com ela que eu vou me casar. Irmão, cuidado, cuidado. Ore ao Senhor e busque a direção de Deus. Amém? Então, depois que tira o véu, Deus fala. Depois que tira o véu, Deus revela. Ok? Então fica aí o tema. Depois que tirou o véu, que tirou Ló, que se apartaram, que se separaram, Deus falou na palavra e Deus falou em visões. Ok? Então, muito forte essa passagem. E também fala assim, e Deus falou para ele: levanta e percorre esta terra. E me lembra de Jesus, que Jesus percorria, pregando, ensinando, curando. Percorre, saia do comodismo, saia da zona de conforto. Precisamos. Levanta-te e percorre essa terra. Que forte. E também no 13, versículo 4, também me chamou muita atenção, porque ele voltou ali, a buscar o Senhor, porque havia um altar ali entre Betel e Ai, e ele ora ao Senhor. Ele voltou ali em Betel e Ai, entre Betel e Ai, e adorou e invocou o nome do Senhor. Precisamos voltar a orar como antes. Eu vou repetir: precisamos voltar a orar como antes. Apocalipse 2, também Gênesis 12:8, está aqui. E moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então ele armou sua tenda no meio. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, ele havia edificado a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, no meio. Invocou o nome do Senhor. E no capítulo 13 também ele volta a invocar o nome do Senhor, a orar ao Senhor. Então, amém? Apocalipse 2:5 também, olha aqui que interessante. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, já vou concluir a minha fala, usando esse texto como referência. Apocalipse 2:5 vai dizer assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e eu não são... Não é isso aqui não. Apocalipse 2:5, falei errado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não, usando esse contexto, não que Abraão tinha caído, mas ele lembrou do lugar onde ele tinha orado, onde tinha o altar. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando brevemente, esses comerciais aqui, onde brevemente a te virei
e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, né, Deus ali escrevendo ali a João, a igreja de... A primeira carta, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Então, lembra, pois, de onde caíste. Então, Abraão lembrou aonde ele tinha armado, onde ele tinha levantado um altar, o altar da oração, e ele voltou a orar, voltou a buscar. Interessante, né? Então, nós precisamos tomar cuidado aqui, certo? Primeiro ponto, ele voltou a orar, né? Precisamos voltar a orar como antes. Segundo ponto, temos que tomar cuidado com a aparência e andar por fé e não por vista, né? Cuidado com as escolhas, porque Ló escolheu mal e sofreu consequências, ok? E quando tiramos o véu, Deus fala conosco através da palavra e através de visões. Ló significa véu, cobertura, certo? É necessário nós tirarmos do nosso caminho aquilo que impede de nós termos experiências mais profundas com Deus e visões de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Então, depois que tira o véu, Deus fala. E essa escolha trouxe consequências. Ele perdeu a esposa, Ló, também. Olha só. Amém? Vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, por essa mensagem de Gênesis capítulo 3, onde lemos o capítulo e fizemos alguns comentários que o Senhor colocara no nosso coração. Obrigado, abençoa, meu Pai, cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, mas graças a Deus, que Deus nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.